3 maneiras simples e relativamente fáceis de ganhar dinheiro na bolsa de valores. 1. Você pode guardar esse vídeo para o futuro e me cobrar depois. 2. Eu vou te dar uma planilha de presente e você vai poder calcular por você mesmo. E mesmo sendo um vídeo gratuito para a internet, eu vou entregar o ouro para você. Só uma dica, os outros canais de investimento não abordam esse tema do jeito que eu vou abordar aqui. Então vem comigo. Esse vídeo será dividido basicamente em 3 temas, nas quais eu vou mostrar a teoria para você, eu vou comprovar que eu apliquei isso comigo mesmo e você vai ver também nos próximos dias e anos esse mesmo evento acontecendo de novo. E apesar de durante esses 3 passos eu falar algumas coisas polêmicas, é importante que você veja até o 3º passo para que essa ideia faça sentido na sua cabeça. Se você entender só 2 passos, talvez não funcione bem. Mas 3 passos, meu irmão, aí sim fica lindo demais. Primeiro ponto, a teoria liberal média do YouTube sobre investimentos está errada. A teoria liberal média, Daniel? Como assim? Vou te explicar esse tópico começando de uma maneira diferente. Os canais de investimento que a gente tem no YouTube, normalmente eles são mais da caixa liberal. Ou seja, eles creem que o Estado deveria intervir menos na economia e deixar o setor privado fazer tudo. Eles creem que o Estado deveria gastar pouco e fazer superávites. E aí, fazendo superávites, o investidor internacional olharia e falaria: olha, esse país está fazendo superávit? Vou enviar todos os meus dólares para lá? Isso vai ser incrível. E com isso, os juros vai baixar e a economia vai se desenvolver através do setor privado. Essa é o que a maioria dos canais prega. Uma outra coisa que eles falam também é: não invista baseado em notícias. Vocês veem as notícias, ficam com medo e logo não querem investir. Mas uma coisa que eles não falam é que eles mesmos são causadores ou eles enviesam algumas notícias para fazerem vocês terem medo, ainda mais se for algum governo que eles não têm simpatia. Por exemplo, o presidente, por enquanto, é o Lula. Muitos deles parecem não ter simpatia pelo Lula. Então, se eles puderem usar da sua força no YouTube para fazer uma militância ao contrária e vender uma informação como se fosse negativa, eles têm a esperança de trocar o presidente e viver um futuro melhor. Mas na prática, eles acabam deixando muitos investidores com medo. A galera deixa de comprar bons ativos por causa desses medos que eles passam para vocês. E segundo, muitas vezes boas empresas ficam baratas e caem de preço. E muitas vezes as pessoas perdem dinheiro também. E eu vou te dizer o porquê isso está tremendamente errado. Primeiro, começando com a parte do governo. Sobre o governo, não somente esse, mas como todos os outros, existem 2 fatos. 1 é a realidade do que aquele governo é, e 2 é a expectativa ou o que está na cabeça das pessoas sobre o que ele é. Inclusive, assim é na Bolsa de Valores também. A expectativa ou o preço atual de um determinado ativo ou empresa, e 2, a realidade, o que ela realmente vale. E nem sempre essas 2 coisas estão juntas. E quando elas estão separadas, há oportunidades. Ou então, há preços elevados. E se o preço for muito elevado, pode ser uma bolha e você pode se ferrar. O que eu estou falando é a diferença da realidade para a expectativa. Voltando ao governo. Em média, quando o Lula foi eleito, muitos canais de investimento deram para você essa expectativa, que o Lula seria um ditador venezuelano que transformaria o Brasil na Venezuela. Eu mesmo tenho muitas críticas ao governo Lula, você já deve ter visto aos meus vídeos anteriores, mas vamos falar agora de maneira pragmática, tá? Para você investir. E essa era a expectativa de muitos desses. E muita gente falou: eu vou vender tudo, eu vou comprar dólar, eu vou tirar todo o meu dinheiro do Brasil. Então muitos influenciadores econocoaches acabavam ajudando na profecia de tirar dinheiro do Brasil e na bolsa e no real se desvalorizar, quase que cumprindo uma autoprofecia. Só que a médio e longo prazo a realidade vem à tona. Então, a expectativa seria essa, e muita gente crê nisso. Qual é a grande realidade? A grande realidade é que o Lula e muitos presidentes que passaram por aí, inclusive o senhor Bolsonaro, são governos muito próximos ao centrão, tá? E que estão aqui simbolizados pelo presidente do Congresso e pelo presidente do Senado. E aqui tem o tripé, são 3 pés, simbolizando o tripé macroeconômico. Então não importa se o coração do Lula é de esquerda ou se o coração do Bolsonaro é de direita, o que importa é que na prática os últimos governos que passaram por aí, em média, são governos de centro ou do centrão, um pouco mais enviesados à esquerda, um pouco mais enviesados à direita, uns falam mais de costumes, outros falam mais do lado social, enfim. E o grande fato é esse. E se vier um presidente diferente, Daniel, se o Tarcísio vier pela direita, ele vai ser o fiscalista, ele vai tirar os custos do Estado, vai dar uma de Milei. E aí, com isso, o Brasil vai ter superávit, os dólares vindo e vai ser maravilhoso, o juro vai baixar, a economia vai crescer e o setor privado vai guiar o país. E eu vou estimar para vocês todos esses cenários e você vai ver por que esse fator não importa tanto. Lembra que esse é o primeiro dos 3 fatores, ele é talvez o mais demorado, mas é muito importante que você entenda os 3, tá? Primeiro, o Estado gastar mais do que arrecadar não faz tanta diferença na bolsa de valores, ou se você vai ganhar dinheiro ou não. Sim, o Estado estar em déficit não faz tanta diferença assim na maioria das economias. E eu vou te explicar por quê. Muitos dos econocoaches falam assim: o Brasil fechou em déficit primário, por exemplo, de 0,5% do PIB, 1% do PIB, 0,3%, e falam: meu Deus, o Brasil teve um rombo de 30 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões de reais.
É o caos? Vai todo mundo fugir? E aí vem aquelas matérias de rombo, rombo, rombo. Só que tem uma coisa interessante, que o mercado financeiro ele não existe só no Brasil, ele existe no planeta Terra inteiro. E quando você vê os EconoCult falando um pouco mais, você percebe aonde eles investem além do Brasil. Eles investem em países chamados como Estados Unidos. E os Estados Unidos têm rombo? Sim, os Estados Unidos têm um déficit fiscal gigantesco. Aí você fala, Daniel, mas eles têm impressora de dinheiro? Eles têm uma moeda que o mundo inteiro quer? Então faz sentido ter o déficit. Aí você vê onde eles investem também. Eles investem na China, e a China tem um déficit gigantesco. Eles investem na Europa, países como França têm déficit, Alemanha na maioria das vezes. Eles investem no Reino Unido, que tem déficit também. Eles investem no Japão, que tem déficit também. Existe um ETF chamado VT, que é a média de como se você investisse no mundo inteiro para crescer. A maioria desse ETF, mas a grande maioria mesmo, os países operam em déficit. Eles gastam mais do que arrecadam. E a longo prazo, a bolsa americana cresce, a bolsa europeia cresce, a bolsa do Japão cresce, o ETF-VT cresce, a bolsa brasileira cresce. Então, um país ter déficit fiscal não significa que as suas ações não vão valorizar. E se você segue muito desses EconoCult, você é baseado nessas notícias e você fica com medo de investir. Mas olha só, eu, Daniel, quando vou investir, eu não olho se um país está em déficit ou superávit. Porque eu invisto na China, eu invisto nos Estados Unidos e eu invisto no Brasil. Todos estão em déficit. Mas eu olho, primeira das coisas, claro, é uma parte mais macroeconômica, se o Banco Central tem reservas internacionais. No caso, o Brasil tem, no caso, os Estados Unidos tem, e no caso, a China tem bastante também, tá? Então a capacidade de trocar o seu dinheiro por dólar é fácil. Mas tirando essa parte macroeconômica, muitas vezes eu, Daniel, prefiro investir em um país que eu sei que o Estado vai colocar dinheiro em jogo, mesmo que ele vá operar em déficit. Por quê? Porque o Estado vai colocar dinheiro em jogo, então as empresas daquele setor vão crescer. Assim como cresceram na China, assim como cresceram nos Estados Unidos. Então eu não estou ligando muito pro déficit do Estado. E os EconoCult também não, senão eles não investiriam. Só investiriam em país com superávit. E as empresas crescem muitas vezes movidas pelo investimento estatal. Só que quando você ouve essa notícia dessa galera de fobia do Estado e você aplica só essa regra ao Brasil, você deixa de ganhar dinheiro por isso. Então, cuidado com esse noticiário de verdade. O Brasil, em média, tem governo de centro, de centrão, que tem muito Estado em áreas que não precisam, tipo judiciário, cartão para político, etc. Isso aí você sabe, né? E tem pouco Estado, a meu ver, em outras áreas que precisam, como, por exemplo, para desenvolver a nação. Eu acho que o país poderia ter uma política mais industrial, mais desenvolvimentista. E aí os ministros da Fazenda, em média, vão perseguir aquele tripé macroeconômico, que um daqueles pés é ter um superávit primário. E mesmo que o país alcance o superávit primário, seja via Fernando Haddad, que tenta fazer isso, ou via um Tarcísio, que seja eleito, ou o Lula, um Flávio Bolsonaro, ou sei lá quem. Beleza, imagina agora, o Brasil teve 1% de superávit primário. Agora os dólares magicamente vão vir para cá? Não vão vir. Sabe por quê? Sabe quem fez superávit ultimamente, que você conhece? Uma pessoa chamada Javier Milei. Ele fez não só superávit primário na Argentina, como ele fez superávit fiscal, que é tirando a parte do juro da dívida, tá? Que é o superávit nominal, na verdade. Tirando a parte do juro, ele fez superávit nos dois. Diminuiu bastante o tamanho do Estado. E aí eu te pergunto, os dólares voaram para a Argentina? Teve o primeiro momento ali de especulação, igual na Venezuela, quando invadiram agora. A bolsa da Venezuela vai crescer, vamos investir lá. Esse é um movimento especulativo, mas o importante é separar a expectativa da realidade. A realidade, a médio e longo prazo, ela aparece. E é aí que você ganha dinheiro. E os dólares não choveram na Argentina. Até porque se chovesse, o peso se valorizaria e o dólar cairia de preço. E esse é o preço do dólar lá na Argentina nos últimos anos. Dá uma olhada no que aconteceu. Foi crescendo, 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 crescendo. Entrou o Milei, continuou subindo, 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 subindo. E o dólar está em 1.464 pesos. Isso deu um problema gravíssimo para o Banco Central argentino. Inclusive, o Milei teve que prestar dólares várias vezes do FMI e também agora fazer uma negociação com o governo Trump com o Tesouro Americano. Então, eles têm algumas reservas, sim, mas reservas emprestadas via dívida. No nosso caso brasileiro, a gente tem reserva real, dinheiro nosso. Ah, Daniel, mas a Bolsa Argentina pode subir ou pode cair? Pode, os dois, independentemente do superávit do Estado. Esse é um fato. Se não fosse o fato, os próprios investidores não investiriam em outros países do mundo. E se você falar, ah, Daniel, mas é mais fácil investir em outros países porque o Brasil é o Bostil, né? Aí vem a teoria do Bostil, que é misturado com dogma, que é misturado com ideologia, que é misturado com um pouco de ódio que você tem ao Lully. E aí é um fundamento não técnico para você achar que o Brasil é o Bostil. Se o Brasil fosse o Bostil, a nossa moeda não estaria em 5,50 para $1. Estaria 100, 200, 300, 1.000, 1.400, porque o real e o peso eram bem parecidos há poucos anos atrás, tá? E um está 5 para 1, o outro está 1.500 para 1. Então, primeiro ponto, a teoria liberal média de superávit do Estado para que chova investimento, para que o setor privado faça crescer a economia, não está certo em relação a você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E para as empresas crescerem, também não. Muitos países crescem em déficit. Agora vamos ao tópico número 2, que é, agradeça esse medo que as pessoas têm do Estado, mas você não deve ter esse medo, inclusive. Mas por que você deve agradecer que as pessoas têm esse medo e você não? Porque, tópico 2, você comprará boas empresas a bons preços. Porque esse medo da galera faz preço e você compra empresas baratas e você vai ter uma ótima rentabilidade. Eu vou mostrar para
você. Bom, essa é uma das minhas carteiras. Eu tenho de ações, tá? Vou falar de ações, tá? Sem falar de renda fixa. Eu tenho 4,9 milhões de reais em ações. Você pode ver que foi uma rentabilidade de 160% contando dividendos. Prazo médio ponderado dessa carteira, 2 anos e meio. E você ganha de duas formas. Você ganha de valorização, por exemplo, PRIO. Eu ganhei 103 mil de valorização e eu tenho 123 mil hoje. Então, eu investi 20 mil reais em PRIO 3, que é a PetroRio, e ela virou 123 mil. Mas não é a única forma de você ganhar. Petrobras, por exemplo. Então, tem várias valorizações. 190%, 124%, 70%, 60%. Muito mais do que a tua rendinha fixa aí de 15% que tu acha que é top, né? Vou te mostrar por que a renda fixa é o mínimo que paga no mercado financeiro a longo prazo, tá? Vou pegar uma que teoricamente eu ganhei pouco. Petrobras, valorizei 13% só. Então eu investi cerca de 420 mil na Petrobras. Eu acabei ganhando esses 56 mil, né? Que aí foi para 486 mil. Você tá vendo aqui o saldo, 484, né? Então eu botei 420, virou 480, né? Ganhei 60 mil, vamos dizer assim. Só que não foram só esses 60 mil que eu ganhei, porque a Petrobras paga dividendos. E se somar com os dividendos que eu ganhei, dos 400 mil investidos na Petrobras, eu já fiz mais de 800 mil. Prazo médio ponderado, 2 anos e meio. Então você tem mais de 100% de rentabilidade em 2 anos e meio. E isso é uma das minhas empresas que eu menos tive valorização, vamos dizer assim, tá? E aqui eu abro minha carteira publicamente, você pode ver meus preços médios e comparar com os outros influencers que são profetas do caos. A minha esposa dessa vez autorizou mostrar a carteira dela. Então a carteira dela de ações tem 2,1 milhões, ela tem um pouco mais de renda fixa. Você pode ver as valorizações que ela teve, 140%, 50%, 37% e tal. Olha o preço médio dela de Banco do Brasil. O povo fala que Banco do Brasil tá barato agora, R$21. O preço médio dela é 16. 16. E a ação tá em baixa. E a gente tem um preço mais barato ainda, o que é bom, né? Olha o preço médio dela de Petrobras, R$22, a ação tá 30, hoje tá barata. A ação do Brasil a R$30 tá barata. E mesmo assim, só aqui deu 83 mil de variação positiva, mas aí cerca de 100% de retorno, mais de 100% de retorno, se você somar os dividendos. Então, por isso que você tem essas rentabilidades de 274%, 156% já na minha carteira. E aí você fala, Daniel, como você fez isso? E é os 3 passos que eu estou te explicando aqui. E esse segundo passo é você comprar bons ativos a bons preços. Já que os liberbobos, quer dizer, ofendi alguém aqui, então tem que me explicar. Existe uma expressão chamada liberbobo. O que é isso? É um cara que ele aprendeu a cartilha liberal, normalmente ali ele é mais jovem, uns levam para a vida toda e outros, depois de estudar um pouco mais, passam a ser menos liberais. E quem é o liberbobo? É esse cara que ele perde dinheiro no mercado financeiro, tá? Ele acha que o Estado é o vilão, ele faz investimentos terríveis, ele vende na baixa com notícia ruim e ele compra na alta com supostas notícias boas, movido a thumbnail de influenciador financeiro. Então, não seja um liberbobo. Você pode ser liberal. Eu conheço liberais que fazem essa estratégia que eu vou ensinar muito bem. A Louise Barsi, por exemplo, é uma liberal. Eu sou super fã dela. Então, eu não estou falando que os liberais são idiotas ou são bobos, mas muitos liberais são liberbobos, sim. E eles estão em cheio na Bolsa de Valores, mas o passo 2 é esse. Você agradecer que eles estão na Bolsa de Valores e vai te permitir a comprar boas empresas a bons preços. E tem 2 contas que eu vou te mostrar. A primeira conta que eu vou te mostrar é: eu, Daniel, sou focado em ter uma carteira mensal previdenciária, uma carteira mensal de renda passiva. Eu quero fazer uma carteira que todo mês fique pingando dinheiro lá e eu vá ganhando. Para isso, o ideal seria eu comprar empresas focadas em dividendos. Você pode ganhar dinheiro com dividendo, que é o lucro que a empresa distribui, ou com crescimento da empresa, tá? A gente vai analisar as 2 coisas, mas predominantemente focada em dividendos. Vou passar rápido por isso, porque eu quero te mostrar a planilha, tá? Mas eu tenho um vídeo explicando as ações, como analisar ações da maneira mais fácil do mundo, com o método associativo. Você pode ver, deve estar aparecendo em algum lugar aqui, ou deve estar na descrição também. A primeira coisa que você tem que entender é que existem contas que você faz que são bem simples, a maioria delas é simples, e você pode ver o indicativo se aquela empresa está a um bom preço para você comprar ou não. Um iPhone novo, talvez se você comprar por R$3 mil, possa ser uma boa compra. Agora, o mesmo iPhone, se você comprar a R$50 mil, não vai ser uma boa compra. E é o mesmo aparelho. O aparelho não muda. Então, por isso que tem gente que fala, não, o iPhone é um iPhone, ele é bom, é uma empresa boa, não importa o preço. Importa sim. Se você começar na sua vida só comprar coisa cara, só iPhone ou geladeira e tudo caro, você vai empobrecer com o tempo. Agora, se você comprar tudo em pechincha, melhor. Você leva produtos bons a preços baratos. E uma dessas formas que eu quero te calcular é o preço teto, que é uma conta que a gente faz bem simples, e ela vai te dizer o preço teto de uma determinada empresa, e você pode analisar qualquer empresa. Existem alguns livros de investimento, como os livros do Barsi, o livro do Décio Bazin, por exemplo, que te falam para procurar empresas sólidas que paguem pelo menos 6% de dividendo ao ano. Aí você fala assim, Daniel, 6% é muito pouco? Porque a taxa Selic me paga 15%? Só que pensa comigo uma coisa, querido. Existem 2 formas de crescer nas ações. A primeira é valorizando. Você compra uma empresa por R$10, ela valoriza para 15. Você ganhou 50% de rentabilidade aqui. Esse é o crescimento. E segundo essa empresa também dá lucro, então ela dividindo o lucro com você.
Então você ganha de duas frentes. Se você tem uma empresa que divide pelo menos 6% de dividendo com você por muitos anos, 1, significa que essa empresa é sólida. 2, ela tem um lucro muitas vezes maior do que aquilo que ela dividiu contigo. E 3, é que ela vai crescer a longo prazo. Então você vai ganhar de crescimento e de dividendos. Então, por exemplo, uma empresa pode valorizar 10% ao ano, tranquilamente, né? Selic não é 15, uma empresa pode valorizar 10%. Se ela te pagou 6%, que é o mínimo que a gente quer em dividendos, você ganhou 16%, fazendo uma conta meio de padeiro aqui, tá? 10% você ganhou da valorização e 6% de dividendos. Se a empresa pagar 10% de dividendo, que é relativamente comum você achar isso no Brasil hoje, e ela valorizar 10%, você ganhou 10% de valorização e 10% de dividendos. Você ganhou 20%. Lembrando que dividendo é isento de imposto de renda para a maioria das grandes rendas, tá? Só vai pegar aí gente que é muito rica mesmo. Então, por isso que eu te mostrei essas rentabilidades. Essa rentabilidade com renda fixa eu não teria, mas com as ações e com essa estratégia que eu vou te mostrar, dá para ter. Então, a gente faz o preço teto da seguinte forma. A gente vai preencher essa planilha aqui. Você vai lá num site chamado Investidor 10, você vai lá na parte do lucro da empresa, o dividendo pago pela empresa, e você vai preencher os 5 últimos anos. Isso aqui você pode mudar, você pode fazer 2023 para trás, ou 2025, não importa, tá? Você coloca os 5 anos que você quiser analisar aqui. Exigência mínima de dividendos, você coloca 6%. Eu, Daniel, gosto de 7,2%, porque no Brasil dá para ganhar mais. E eu gosto de colocar 20% a mais de margem, que seria o 7,2%, que é 20% relativo a mais, porque eu tenho uma renda um pouco maior, já entra na tributação e tudo mais. Então deixa 7,2 para ser bem conservador. Aí você vem no site aqui, por exemplo, e vamos analisar uma empresa. Esse é o site do Investidor 10, você vai lá, escreve aqui na lupinha TAEE11, ou escreve o número da empresa. Por exemplo, eu escrevi aqui Taesa, que é o nome dela, né? Cliquei e apareceu aqui, tá? O preço dela hoje está R$40. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouco para você ver melhor. Ela tá pagando em média 8% de dividendo ao ano, tá? A Daniel, 8%, então tá aprovada, eu vou comprar. Não, calma, que isso aqui é o último dividendo que ela pagou, tá? Não quer dizer que ela paga historicamente isso. Um jeito de você ver se ela paga historicamente é você vem aqui, por exemplo, clica aqui em Dividend Yield, tá? Você vê aqui o histórico dela e vai ver mais ou menos as porcentagens. Então, a média dos últimos anos é 10%, mas não necessariamente significa que a gente vai comprar. Não é uma análise tão aprofundada aqui, eu quero só te mostrar como calcula o preço teto, tá? Análise um pouco mais aprofundada, você vê naquele vídeo que eu te falei. E aqui, quando você paga o site, ele te dá duas formas, né? Ele te dá o preço justo da empresa, que é R$49, e o preço atual. Logo, justificaria. Você tem um upside de 24% de margem para comprar essa empresa, que ela tende, teoricamente, a valorizar. E existem duas formas de calcular. Uma é a fórmula do Graham, e a segunda forma é aqui embaixo a forma do Décio Bazin, tá? Só vai ter acesso a isso, eu acho que quem paga o site. Mas deve ter algum site de graça aí que te mostra o preço teto. Então, pelo preço teto dela, de acordo com a forma do Bazin, deveria custar R$63 e você está pagando 40. Mas eu vou te ensinar a calcular isso na planilha. E mesmo que você não pague site nenhum, você pode analisar as empresas. Aqui no Investidor 10 ou em outro site, você vem na parte de dividendo que a empresa pagou. Você bota aqui 5 anos, você bota aqui dividendo pago. Dividend yield é porque é em porcentagem, ó, 7,6%, 8%, 10%. Dividendos pagos é o valor em dinheiro que ele pagou por ação, tá? Então, por exemplo, você vem aqui, ó, 2025, 3,23, 2024, 3,53, 2023, 2,91. Você pega os últimos 5 anos e você preenche esses valores lá na planilha. Então, vou mostrar minha planilha para vocês. Então, você vem aqui, ó, 3,23, 3,53 e preenche aqueles anos. Feito isso, a planilha vai te calcular o valor médio desses 5 anos. Então, é 3,80 por ação, em média a Taesa paga, tá? E aí, ela te dá o preço teto. Daniel, como calcula o preço teto? Você divide isso aqui, ó, só fazer ao vivo, ó, você divide esse valor aqui, médio, por esse daqui, ó. E ela vai te dar o preço teto aqui, ó, 52,80, 52,80. Esse é o preço máximo que você deveria pagar por Taesa. E aí você vem aqui e coloca o preço atual. Quanto que ela tá custando? Deixa eu olhar lá no site rapidinho. Você olha no site aqui, ela tá custando R$40,07. Você vem na planilha, coloca R$40,07 e ela vai te dar aqui, sim, a Taesa compensa comprar com 32% de margem ainda. Se a gente usar a regra do Décio Bazin, que é 6%, que é menos conservador ainda, sim, a Taesa tá com 58% de margem para você comprar. Vamos ver se a minha conta está certa? Porque os caras fizeram isso no site. E olhando o site, a gente vê que o preço teto que ele está falando são R$63 e você tem o upside de 57%. E o preço médio que eu achei na minha planilha, você pode ver R$63 e um upside de 57%, 58%. Então, minha planilha está corretíssima. E você pode fazer isso para várias ações. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Houve apagão agora, né, em São Paulo. O pessoal fala que privatiza as empresas melhores e a Enel controla lá a energia elétrica lá de São Paulo. E começou a ter aquele monte de apagões. Com isso, surgiu a possibilidade de romper o contrato da Enel e outra empresa assumir. E aí veio essa notícia. A empresa da B3 surge como favorita para substituir a Enel em São Paulo. Sabe que empresa é essa? Quem poderia assumir a concessão da Enel seria a CPFL, ou CPE3, que é o ticker dela, da ação na Bolsa de Valores, tá? Ela já opera o mesmo serviço no litoral. O que aconteceu com essa empresa? Obviamente, noticiazinha, valorizou. Quer ver coisa que valoriza? Só falar que vai privatizar a empresa, ou só falar que ela vai assumir uma concessão e tal, enfim. E aí valoriza muito. Isso é fundamento? A empresa melhorou em si? Não, mas é o espírito do liberbobo. Ou então, quando fala que a empresa vai ser estatizada, é uma empresa do Estado, o preço fica lá embaixo. É fundamento da empresa?
Você tá olhando as métricas dela, que eu ensinei a ver as métricas naquele vídeo? Não, você não tá olhando a métrica, é só espírito de liberbobo mesmo, é fobia do Estado, entendeu? E achar que o setor privado faz tudo melhor. Com isso, as ações dessa empresa cresceram absurdamente. Você pode ver aqui que chegou lá em outubro de 2025, começou a crescer, dezembro, agora a empresa cresceu. Mas se você quiser saber se você pode investir por dividendos, por exemplo, a gente vai fazer aquela conta. Eu entrei numa versão do Investidor 10 que não te mostra o preço justo, é quando a pessoa não paga, tá? Tá aqui, ó. Mas você tem acesso ainda ao quanto ela pagou nos últimos 5 anos. Então você vem aqui, dividendos pagos 5 anos, você pode ver que a média é 9,70, é uma média interessante. Não é porque a empresa tem uma média boa que você vai investir também, tá? Tem outras análises para fazer. Mas enfim, e você vem e coloca esses números aqui, ó, 2,79, 2,75 e tal, você coloca isso aqui tudo na planilha. Então, colocando na planilha, você teria aqui esses 5 anos de dividendos, 6% de regra, tá? Preço teto, R$ 51,00 é o máximo que você deveria pagar por ela. Mas o preço atual dela está R$ 53,54, como você pode ver aqui na tela. A gente vem aqui e coloca 53,54 e a planilha vai dar pra gente que ela está sobrevalorizada. Então você que quer investir na especulação só porque a empresa vai subir, porque talvez assuma concessão e tal, talvez você esteja pegando uma empresa que pode ser boa, mas já começou a passar do preço. Tem pechinchas muito melhores na bolsa de valores. E você pode um dia julgar essa empresa boa e comprar, mas espere um preço bom por ela, tá? E isso é que dá a investir por ideologia, por não sei o quê, por privatizar é melhor, por esse tipo de coisa, e não por fundamento. Então, olha só que interessante, ó. Preço teto 51, preço atual 53. Naquela versão não paga do Investidor 10, a gente só consegue ver o preço atual, mas não consegue ver o preço teto para saber se tá bom ou não. Aí na outra aba aqui eu botei a versão paga, pra você ver, ó, 53 e o preço teto 51, exatamente o que a minha planilha calculou, e você vai tê-la de graça agora. E uma outra forma que eu gosto de verificar, você quer ver algo sinistro, porque eu ganhei muito dinheiro com a Petrobras, com a galera com medo de Estado, medo de Lula, essas coisas. Petrobras, dividendos pagos dos últimos 5 anos. Está aqui, vamos ver o preço teto da Petrobras? Tá, preço teto de acordo com o Basi, R$ 135,00, ela tá custando 30. Tá vendo como ela tá custando muito, muito, muito barato e ela paga dividendos ótimos em porcentagem em relação ao dinheiro que você investiu, tá? Pô, 67% ao ano, isso aqui é atípico, tá? Mas 19%, 21%, 10%, 10%. Se ela pagar um mínimo 10% e você fizer a conta todos os anos, você for lá na planilha, ó, fizer todos os anos, botar R$3, 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 ainda assim ela seria uma empresa que estaria barata e justificaria a compra, entende? Na minha opinião, não sou profeta, não sou Deus, tá? Mas por isso que eu dobrei meu dinheiro na Petrobras em basicamente 2 anos, tá? Mais de 100% de rentabilidade. Medinho da galera do Estado. E uma outra regrinha que eu tenho também, que eu faço, independentemente se o preço dela tá bom ou não lá no Bazin, eu faço o seguinte, eu venho aqui na máxima e eu sempre vejo, esquece essa máxima maior aqui, mas quer dizer, pode usar para todos isso aqui. Normalmente eu nunca compro nada na máxima, é regra minha, eu nunca compro nada na máxima, seja qualquer ativo. Mesmo que o Bazin lá, a conta justifique que o ativo tá barato. Por quê? Porque eu percebi que 90% das vezes, isso é uma estatística minha, tá? 90% das vezes, o ativo tem possibilidade de cair pelo menos 10% da última máxima que ele estava. Ou seja, se a máxima dele é R$100, então vai ter mais de 90% de possibilidade de no futuro esse ativo custar R$90 em algum momento. E é uma janela de poucos meses, no máximo poucos anos, esse ativo vai cair pelo menos 10% da última máxima dele. E tem cerca de 70% desse ativo cair pelo menos 20% o valor da sua máxima. No caso, a máxima dele é R$100. Então, tem 70% de chance de algum momento esse ativo voltar a R$80. Então, mesmo que o Bazin me justifique a compra, eu espero, além do Bazin, atingir 20% ou 10% a menos do valor da máxima para eu poder comprar, tá? E você pode ver que historicamente isso acontece. Então, nessa máxima aqui, por exemplo, R$30, 10% menos que R$30 são R$3, né, 10%. Então, daria R$27. Ela chegou a cair a R$27? Caiu. Ela caiu para 15%, ela caiu 50%. Então, chegou na regra dos 10 ou 20% de queda. Pode ver essa outra máxima aqui, ó, 33, ela caiu. Essa outra máxima, ela caiu. Sempre em poucos meses você vê que ela volta a um valor 10 ou 20% menor do que ela estava na última máxima de alguns meses atrás. Ou na última máxima dos anos, você pode colocar assim. Até para quem gosta de criptomoeda, isso é válido. Pô, o cara comprar Bitcoin na máxima, mano, tem muita chance dele voltar a ficar 10% ou 20% menor do que a máxima, inclusive agora tá. Então, já que Bitcoin não paga dividendo, aí sim você deveria seguir mais isso, né? Botar até uma regra maior. Cara, só compra quando tá 30% menor do que a máxima. Ah, Daniel, mas tem algum valor, por exemplo, que ele pode atingir aquilo e nunca mais cair daquele valor? Mas vai ter uma nova máxima. Então, por exemplo, R$100. Pô, Daniel, ele nunca mais caiu de 10% a menos, daria 90. Nunca mais caiu de R$90. Ele foi a 95 e depois só cresceu para todo sempre. Eu vi um ativo que era assim. Tá, beleza. Mas ele atingiu uma nova máxima, né? Então, se não aconteceu uma vez, essa nova máxima que ele atingiu, muito provavelmente tem 90% de chance dele cair 10% ou 20% mais barato, e sendo conservador, tá? Do que essa nova máxima. Não sei se tu entendeu, tá? Mas é basicamente isso. E a terceira e última etapa é a seguinte. Não adianta nada você saber que os liberbobos estão na bolsa de valores, eles seguiam por notícia. Não adianta nada você saber calcular quanto pagar por uma empresa, se no final a empresa for ruim. Porque você pode comprar uma empresa ruim a um preço barato.
Uma empresa que está pagando dividendo, mas a médio e longo prazo ela é ruim e ela está a um preço barato. Você pode comprar um avião caindo a um preço barato, mas assim, não justifica. Então, por isso, o terceiro passo é você comprar empresas de setores perenes, pensar em médio e longo prazo. A gente tem um setor que a gente gosta de chamar de BEST. B-E-S-S, 2 S, tá? T, BEST. Parece o BEST de melhor em inglês, tá? Mas é outro acrônimo. São empresas de bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom. Esses setores, eles normalmente são mais imunes à crise e são setores que normalmente apresentam bons lucros, tá? Então, poxa, banco sempre lucra no Brasil, com taxa de juros alta, com taxa de juros baixa, com governo de direita, de esquerda, eles lucram. Empresa de energia elétrica, todo mês, não importa se tem crise, tem pandemia ou não, a sua conta de energia vai chegar na sua casa, você não tem como fugir. Ah, mas tem um pico inflacionário, o dólar subiu, ela reajusta com a inflação. Então, por isso que são boas empresas, tá? Saneamento também, água, esgoto, tudo também passa muito nessa parte do setor perene. Seguro, apesar de não ser perene, mas o seguro é um instrumento que está impregnado em toda a sociedade. E nos vídeos que eu já fiz aqui analisando ações, analisando empresas de seguro, você consegue entender por que é um bom setor. E telecom, no Brasil o telecom não é tão bom assim, mas ele tem uma certa perenidade porque nunca ninguém deixa de usar seu telefone, sua internet, etc. Mas desses aqui, banco, energia elétrica e saneamento são setores muito, muito bons e seguro também. Um outro setor que você pode colocar na sua carteira, por exemplo, não é uma recomendação, seria uma coisa que eu faria, né? São commodities. Commodities também são muito boas. Petrobras trabalha com petróleo, é uma commodity. Vale trabalha com minério de ferro, é uma commodity. Só que você nunca vai comprar, mesmo que o preço justifique, quando a commodity está no preço muito alto. Então, o barril do petróleo está muito alto, não vou comprar. O gráfico ela está batendo sua máxima, não vou comprar. A Vale está na máxima, mesmo que a compra lá do dividendo me justifique, não vou comprar. Por quê? Elas são cíclicas. Você tem que ter um pouquinho mais de estômago para aguentar elas, porque elas sobem e descem de preço, mas é muito fácil de ver. Quando o barril do petróleo está barato e quando o minério de ferro está barato, essas empresas normalmente caem um pouco. É normalmente o preço que a gente compra. E depois, como elas são boas empresas, elas valorizam mesmo... Às vezes nem o barril do petróleo cresce, ou o minério de ferro, mas como são boas empresas, sejam estatais ou sejam privadas, elas valorizam, dão lucro e você acaba tendo uma rentabilidade ótima. Eu, Daniel, mostrei mais de 100% de lucro em Petrobras em 2 anos. Renda fixa nenhuma do mundo paga isso, tá? E a inflação no Brasil foi 4% esse ano, tá? Então foi um ganho real muito alto. Mas eu invisto nesses setores, nos setores BEST e nos setores de commodities também, nos momentos certos. Então, a paciência é a grande virtude de um investidor. E não ser bobo, eu acho que é uma outra grande virtude também. Veja que eu não fiz nenhum tipo de conta complexa, você não precisa fazer PhD em matemática, MBA em investimentos como eu fiz. Até porque antes do meu MBA mesmo eu já sabia isso aqui, eu já era lucrativo, tá? Mas assim, é só você não ser bobo. Daniel, mas pô, você falou só dos liberais bobo, mas não tem comunista bobo, não tem esquerdista bobo? Até tem, mas eles não estão na bolsa de valores. Muitos deles são meio anti-mercado e tal. Alguns até estão e ganham dinheiro. Poxa, aqui no canal tem várias gente que é comunista, que é de esquerda e tal. E os caras são safos, eles ganham dinheiro porque eles sabem dessas viagens da maionese, da galera. Então eles se aproveitam do medo e ganham bastante dinheiro também. Então, se você souber o que eu te mostrei aqui, não importa muito essa caixa ideológica. O que importa é que você vai ganhar dinheiro a médio e longo prazo. E esse vídeo estará aqui gravado para você ver. E eu validei essa teoria comigo mesmo em 2 carteiras. Você viu meu preço médio. Pergunta se tu é influenciador financeiro, abre a carteira e olha o preço médio dele, compara com o meu. Não tô falando que eu sou o top 1 do Brasil, não. Mas você falar que o meu preço médio, minha rentabilidade é baixa, abrindo publicamente assim, não seria justo. E eu usei basicamente esses 3 métodos. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu creio que foi uma boa aula e com isso seria o suficiente para você aprender bastante coisa sobre a Bolsa de Valores. E esse vídeo também aqui, como analisar ações de maneira muito fácil, aquelas métricasinhas todas, através do método associativo. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo.